Gratidão, meu povo poderoso, iluminado, maravilhoso. Gratidão porque somos abundantes. Gratidão porque somos fodásticos. Gratidão porque somos o melhor do melhor. O best, the best, the of the top. Meu nome é Carlos Wilson e hoje eu vou te falar uma primeira coisa. Eu estava querendo um livro, tá, que eu tinha visto, achei muito interessante, é um dos livros que eu gosto de ler. Só que o preço dele estava um tanto quanto muito salgado na internet, tá? E aí eu continuei desejando esse livro. Como assim? Pensei no livro, desejei o livro. Só que eu pensei assim, bom, eu não quero esse livro, eu quero por um preço melhor. E o que acontece? Acontece que quando você não fica xingando, brigando, pô, esse livro não pode custar tanto, esses livros não custam tanto, e aí você fica brigando e tal, isso, aquilo, outro, as coisas fluem para a sua vida, literalmente, é uma questão de fluidez mesmo. E isso é o controle das suas emoções, da sua vibração. E aí eu continuei com esse negócio do livro e tal, soltei e... Gente, em aproximadamente 5 dias, do nada, eu resolvi, e eu nem precisava. Eu fui lá na livraria que eu vou, né? Vou lá bater um papo com o Ederson, e aí o Ederson me mostra uns livros, e aí ele vira e fala assim, eu tenho um livro que eu guardei aqui para você, um livro ótimo, excelente. Na internet ele está muito caro, mas a gente pode conversar sobre o preço, isso aqui, aquilo, outro. E aí eu comprei este livro, não, agora está de cabeça para baixo, este livro aqui por R$20. Era o livro que eu estava querendo, que eu até comecei a ler aqui. E olha que interessante, como uma coisa, e você deve aprender isso, uma coisa sempre leva a outra pela própria atração que você cria, que você é. O que aconteceu? Eu estava ontem, que foi domingo, tá? Fazendo a mentoria de um casal, e aí, exatamente o negócio que o livro fala, eu acabei de ler depois que eu dei a mentoria e falei assim, gente, olha só, isso aqui é interessantíssimo. E eu vou dizer para vocês exatamente o que acontece na sua vida, na vida das pessoas, até na minha própria vida, quando eu não tomo cuidado, porque você dizer assim, eu sou o perfeitinho do negócio. Não, gente, eu não sou o perfeitinho. Eu sou uma pessoa normal, como todas as outras, não tenho superpoderes e eu sou uma pessoa totalmente como eu gosto de ser. Eu me amo, eu gosto do meu jeito de ser e eu estou seguro. Aprendi com a Louise Reis. E agora vamos lá. É a Louise Reis, se não me engano. Então vamos lá. O que é o negócio do fluxo? O fluxo da sua vida que você, muitas vezes, você barra. Imagina, vou usar a mesma ilustração, tá? Imagina você num rio, onde você está numa canoa e você está remando. Só que você está remando contra o rio. E aí, qual é o argumento mais lógico que você usa sempre? Mas meus avós eram assim, remaram, né? Meus bisavós e todo mundo está remando contra isso, e tem até prêmios para as pessoas que viveram a vida inteira. E se você quiser, você pode continuar remando contra o fluxo da sua vida o tempo todo, até o dia que você for morrer. Isso aí é normal, tá? Muita gente faz isso. E tem até um prêmio, né, para essas pessoas são, né, afamadas e tudo mais. Mas aí eu vou te contar uma coisa. Só que em vez de você ficar indo contra o fluxo, coloque as pás dentro da canoa. Não, estou floreando também, mas a história é igual. E deixa o fluxo da vida te levar. E aí sim você vai ver que no final desse negócio vai ser muito melhor do que você ficar remando contra a maré. Né? A gente diz isso aqui no Brasil, né? Remando contra a maré, né? Porque o livro né? A Esther é americana, então eles estão falando sobre isso, mas a gente tem esse termo também. E a vida é realmente assim, ela tem um fluxo que vai, é uma lei universal para você entender. E aí você está sempre indo contra esse fluxo.
E aí você tem que dar murro em ponta de faca, tem que fazer, tem que acontecer. E você está tão acostumado com isso porque te ensinaram desse jeito. E você também quer ganhar o prêmio. Está tão dentro da sua cabeça que você não parou para pensar. Ontem, por exemplo, nessa mesma mentoria, eu achei muito interessante como, né, esse casal descobriu que eles podem analisar, eles querem uma coisa, mas no fundo eles têm um medo sobre aquilo ali que eles querem. Então, percebeu como isso funciona? Quando você está com medo de alguma coisa, você está na realidade indo contra o fluxo. Quando na realidade você faz força para as coisas acontecerem, você está indo contra o fluxo. Quando você faz qualquer resistência, você está indo contra o fluxo. O fluxo de quê? O fluxo da vida. Uma outra coisa muito interessante nesse livro que eu já li é a questão de seja você mesmo, seja quem você é, o seu ser interior, a sua fonte, Deus, a mesma coisa. Quem que você é de verdade? E aí é que está o famoso pulo do gato. Você descobrir dentro de você quais os sentimentos que estão em harmonia com esse Deus que está dentro de você. Se Deus é amor, Deus é amor. Deus não tem amor. Presta atenção. Ter um cachorro é diferente de ser cachorro. Entendeu agora? Captou a mensagem? Muito bom. Então, quando você começa a ter somente, e aí vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso, somente sentimentos de felicidade, de gratidão por tudo, e parar de reclamar, de viver naquela menospreza, de viver num sentimento de vítima, de que você não consegue, que você não faz, que você não pode, que as coisas nunca dão errado para você, nunca dão certo para você, aí realmente você vai começar a entrar num fluxo de você com você mesmo. E a coisa vai ser muito esfuziante e maravilhosa. Tem um detalhe, muita gente aqui nesse canal já entrou nesse fluxo pelo que as pessoas me dizem no Telegram, que fica aqui embaixo, você pode falar comigo, dúvidas sobre lei da atração, tá? E aí eu vou te falar uma outra coisa interessante. Por que eu estou falando essa questão do fluxo de você se achar dentro desta situação de emoção? Porque você passou a sua vida inteira prestando atenção no que os outros dizem, vovô, vovó, tio, tal, isso, aquilo outro, e não parou para observar que a sua vida é uma vida maravilhosa e que você está aqui para usufruir da vida. Você está aqui para usufruir dos sentimentos bons. Se você já está aqui mesmo, criatura, para que você vai ter sentimento ruim? E outra coisa, você cria uma tempestade num copo d'água, lembra disso? Pois é, às vezes você faz uma tempestade num pingo d'água por coisas que não vale a pena. O mais importante e que você deve aprender, que eu aprendi isso muito rápido dentro da lei da atração, é você estar bem com você mesmo. É você observar dentro de você e falar assim, eu agora vou ser feliz. Não importa o que acontecer, vou continuar sendo feliz. Nada vai me abalar minha felicidade, meu sossego, minha paz, minha tranquilidade. Eu escolho a vida que eu quero, não as pessoas. Eu não tenho que imitar as outras pessoas. Eu tenho que ser eu mesmo. E eu tenho que parar de dar confiança para o que as pessoas dizem, o que as pessoas me cobram, o que as pessoas falam. Porque se eu fosse realmente fazer isso, eu pessoalmente, gente, eu não estaria fazendo as coisas que eu quero. Eu estaria fazendo o que as pessoas querem. E você está fazendo muitas das coisas que os outros querem. Você está se comparando muito com as outras pessoas. Muitos dos desejos que você está desejando, você está copiando o desejo dos outros. Não é o seu desejo de verdade. E nessa história aí você acabou se perdendo. É justamente remando contra o fluxo da vida. É quando você para de remar contra o fluxo dessa vida, de várias pessoas falando, dizendo e explicando, e isso, aquilo, e tem que ser assim, tem que ser essa sociedade desse jeito.
Você pode estar nessa sociedade desse jeito, mas você tem que ver o seu lado. Qual é o seu lado? O lado dos seus sentimentos que sejam bons e que te identifique com o seu ser interior, com sua fonte, com o seu Deus. Mas, Carlos, Deus é Deus, Deus é amor. Vamos usar o Deus que, todo mundo diz. Deus fala um monte de coisa para você fazer, mas você não faz nada. E ainda a vida fala assim, mas você acredita em Deus, né? Acredita. Só acreditar em Deus não funciona, gente. Você vai para o inferno do mesmo jeito. Você tem que fazer do que Deus manda. É diferente. Entendeu? É diferente. E uma das coisas que Deus manda é você amar as pessoas e amar a si mesmo. Você tem que aprender exatamente... Bom, já que eu estou vivendo nesse planeta, então eu vou viver nesse planeta da melhor forma, que eu me sinta bem, que eu esteja em harmonia comigo mesmo. E aí você vai ver que você vai parar de ir contra o fluxo e realmente ter uma vida ótima, maravilhosa. Carlos, mas acontece que eu tenho vários sentimentos, isso, aquilo, aquilo outro, coisas que minha mãe falou, meu pai falou, minha tia falou, e eu não consigo me desvencilhar do passado, isso, aquilo outro. Estou fazendo Ho'oponopono, estou fazendo isso, estou plantando bananeira, estou rasgando as calcinhas, estou rasgando as cuecas, e estou desesperado, ainda quero um amor na minha vida, ainda quero isso, quero dinheiro, quero isso. A confusão do seu mundo interior está refletindo no seu mundo exterior. Sua vida está uma confusão porque você ainda não entendeu que lei da atração, a vida, não é lei da atração não, a vida é a lei do menor esforço. Não adianta você se esforçar, dar murro em ponta de faca. Você se desgasta, fica doente, e você não atinge os seus objetivos da forma como você quer. Lei da atração, gente, você precisa de encher sua cabeça com isso, estudando, entendendo principalmente o que você lê. E como é que você vai colocar isso na sua vida? Em todos os aspectos da sua vida. Não é simplesmente ler o negocinho lá, fazer a técnica e acabou, não. Quanta gente reclama comigo, Carlos, já fiz de um tudo. Você já fez de um tudo de técnica, mas você já entrou em contato com você mesmo? Você já mudou a sua vida nesse sentido? Esse padrão que você tem de vivenciar as coisas? Vou te dar um exemplo. Você está lá na sua vibe muito feliz, muito tranquilo, e está naquele fluxo legal. De repente alguém chega perto de você e começa a falar alguma coisa. Vamos supor, vou dar um exemplo também do livro, aonde você é o dono de uma empresa e aí uma pessoa que trabalha com você começa a reclamar de uma situação que aconteceu. E aí você vai junto com ele criando a mesma coisa. Você percebe que você começa a baixar aquela sensação gostosa e começa a se preocupar em resolver um problema que nem é seu, mas é meu empregado. Sim, criatura, mas você tem outras maneiras de você fazer isso, porque dali por diante a coisa tende só a piorar. Você vai ter que entrar em contato com as pessoas que tiveram problema e aí vão te contar mais problemas e aí você vai se envolver mais e aí a sua vibração vai diminuindo e aí você vai ter que resolver isso de uma forma que agrade a todo mundo para ter a harmonia e a convivência do negócio. Quando isso acontece, você está permitindo entrar no desfluxo do universo. Vamos botar essa palavra, desfluxo do universo. Você virou sua canoa e está indo contra a maré, em vez de você permitir com que você continue. Mas, Carlos, teve um problema e tal. Deixa a coisa acontecer, deixa a coisa rolar. Imagine apenas aquilo da melhor forma sendo resolvida sem a sua interferência. Por quê? Porque você tem que se preservar. É nisso que muitas das vezes os hábitos falam e as pessoas não entendem. Você tem que ser egoísta no sentido de estar bem e querer continuar a estar bem. Faça isso.
Para de ficar escutando coisas que você não deve. Pare com aquele negócio que eu já falei várias vezes, agora eu vou repetir, aqueles vícios de linguagem que você tem que são ruins. Ah, eu não consigo. Ah, isso, aquilo. A vida tá ruim. Essas coisas. A vida tá ótima, tá maravilhosa. As coisas estão indo maravilhosamente bem. Tudo na minha vida flui maravilhosamente bem. Tudo na minha vida melhora a cada dia. Show de bola. Agora vamos pensar o seguinte. Nesse planeta lindo, maravilhoso, você acha mesmo que você veio nessa terra maravilhosa, linda, abundante, próspera, rica, cheia de coisas boas, somente para você pagar alguma coisa da sua vida passada? Carlos, interessante. Estava pensando nisso outro dia, estava fazendo meditação, até botei lá no meu Instagram, vamos meditar. Estava fazendo meditação, depois da meditação estava pensando nisso. Será que a gente veio aqui para isso? Nesse planeta, gente, se isso aqui é um lugar para pagar e isso aqui é tão bonito, imagina quando você estiver num lugar muito melhor. Lá que vai ser bom demais. Mas preste bem atenção. A Monja Coen e alguns outros autores falam exatamente isso. O céu e o inferno estão aqui dentro. É você que faz o seu céu, é você que faz o seu inferno. Quando você não domina os seus pensamentos, sentimentos e emoções, que são as suas vibrações, deixando com que elas ditem emoções negativas, sentimentos negativos, você vai ter realmente o inferno na sua vida. Quando você não permitir mais a entrada de coisas negativas, de pessoas que falam, de pessoas que te acusam, de coisas que você tem que provar na sua vida, tá? E você não tem que provar nada para ninguém. As suas escolhas de vida são suas escolhas de vida, não as escolhas de vida das outras pessoas. Quando você perceber que você não tem que manifestar riqueza porque o outro é rico, e sim porque você deseja, e você tem que ter consciência de que você deseja isso por si próprio. Você não tem que manifestar uma casa luxuosa porque o outro fez isso. Você tem as suas escolhas. Manifeste as suas escolhas, não as escolhas dos outros. E quando você entender isso, você vai viver o seu céu maravilhosamente bem. Técnica é uma ajuda para você chegar onde você quer. Técnica não é só lei da atração, não é só técnica. Técnica é o jeito de você fazer. Vai chegar um momento na sua vida que você vai manifestar sem técnica. Você vai estar tão bom nesse troço, tão boa desse troço, vai fazer tão bem que você não vai precisar de usar técnicas, você só vai ter que usar sentimento, só a vibração. Isso é o que está sendo chamado de lei da atração avançada. Não é não. A técnica é para te despertar nesta emoção, para você entrar no fluxo do rio da vida. Captou agora? Entendeu, criatura? Te ajudou? Gostou do pulo do gato? Então tá bom. Entre em contato comigo. Eu estou aqui nesse Telegram. É só para dúvidas sobre lei da atração. Se você colocar lá coisas da sua vida, eu não vou ler. Tá bom? Por quê? Porque na realidade você tem que saber aplicar na sua vida o que você aprende na lei da atração. A dúvida sobre alguma coisa sobre lei da atração, eu respondo com todo prazer. Gratidão demais, gratidão infinita.